Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso ABC Cast. Hoje nós vamos falar sobre a resistência ao mal. Se você quer saber mais sobre isso, fique com a gente até o final do episódio. Mais uma vez quero dizer muito bem-vindo você que está aqui assistindo a esse episódio maravilhoso do nosso ABC Cast. Espero que você esteja gostando dos episódios que nós estamos fazendo. E hoje nós temos aqui um episódio especial, você já está acostumado. Nós de vez em quando furamos a nossa pauta para colocar um conversa afiada. Exato. Tá certo, meus amigos? Certo. Certíssimo. Apesar de não ter todos os meus amigos aqui, eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho. Meu nome é Daniel Veloso, eu sou o seu anfitrião e eu estou acompanhado dos meus discípulos, amigos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Gostaria de começar apresentando pela esquerda ele. Ricardo Carvalho aqui, um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está assistindo, pois agora nós somos 100% gravados, né? Então o pessoal só vai assistir depois do que nós estamos aqui no final de tarde, né? Mas fique à vontade, eu tenho certeza que essa conversa vai ser maravilhosa e muito proveitosa para o seu crescimento. É isso aí. Por último, mas não menos importante, Por último agora só tem ele. Nós queremos apresentar ele. Fala pessoal, Rafael Castro aqui. Inicialmente eu gostaria de agradecer você que tem comprado através do nosso link na Amazon. Verdade. Porque se você está ouvindo um melhor som, né? Se nossa voz está mais aveludada. Cara, velho. É também graças... Você já ouviu falar de um cara chamado MD Chef? Não. Você acabou de fazer a propaganda. É. Mas eu quero agradecer a você porque nós conseguimos comprar uma mesa de som para nos auxiliar nessa nova fase que nós estamos. Estes fones também foram Podemos adquiridos voltar dessa forma. Né? Então, muito obrigado e fique conosco, porque essa conversa com certeza diz respeito a você. Uhum. É isso aí. Gente, é o seguinte, olha só. Hoje nós estávamos conversando aqui, eu fiz a referência, qualquer pessoa acima de 30 anos não vai pegar essa referência do MD Chef. Mas assistam depois só uma pegadinha, uma trollagem, que é engraçado demais. Não conheço. É porque ele tem Continua, a voz também não conheci. aveludada, Assim. entendeu? Tchuco. Ele fala assim... Me perdoa você que tem 30 anos a mais, você não vai ouvir mais isso aqui nesse podcast que é seríssimo. Seríssimo, para a sua edificação. Ok? Ok. Gente, é o seguinte, hoje nós estávamos conversando antes de entrar aqui e a gente estava lembrando de um vídeo que foi postado recentemente nas redes sociais de uma igreja que se localiza no morro, não sei qual, também não interessa, Mas neste Brasil... neste Brasil varonil, e aí os comandantes do morro, né, as pessoas ali, A facção, né? uma facção que estava ali representada, eu não vou querer dar Você não quer falar títulos bandidos? e Bandido. rótulos e etc. Pablo, que somos nós outros? As pessoas que estavam fazendo algo ali que aparentemente, não tem provas, aparentemente era algo ilícito, E também no meio de um conflito, parecia, né? parecia que Ou eles que iam ia pra um conflito, começar né? um conflito, ou que- né? Aham. Eles entraram na igreja e pararam o culto, aparentemente. Era uma igreja pequena. Pararam o culto, aparentemente. E aí eles pediram oração para o pastor para que houvesse uma espécie de proteção a eles no confronto que eles iam travar, que muito provavelmente era contra a polícia, né? Não está no vídeo isso. A gente está fazendo essa... Mas a gente subentende que era isso. Inferência. Inclusive, a legenda de quem encaminhou pra gente, Uhum. né, o comentário da pessoa que nos encaminhou, disse assim, isso é uma completa inversão de valores. Como assim Pois o pastor, ele tá orando por aquilo e etc. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a discutir. A gente começou, então, a pensar sobre algumas coisas, sobre isso, não foi, pastor? Sim. E começamos a discutir sobre como viver nesse mundo. Porque ao longo do tempo que você passa aqui conosco, que você está ouvindo os nossos episódios, que você vai até a sua igreja, que você é ministrado, você aprende muitas coisas e algo que é muito ensinado aqui na nossa igreja é essa parte prática do evangelho. Né? Uhum. O que você tem que fazer, como você tem que agir, como tem que ser o seu caráter, como você tem que proceder não dentro da igreja, mas principalmente fora dela, né? No ambiente externo. E a gente começou a conversar que a cada dia tem ficado muito pior.
E a gente tem até comentado isso, né, dentro de Sim. alguns episódios, que as coisas, que esse mundo é um mundo que está piorando, que está se degradando de todas as formas possíveis, na sua moral, na sua ética, dentro da família. Todo dia uma notícia pior do que a outra diferente, e nós estamos no meio disso e não podemos viver alheios a isso. Mas como? Né? A gente não pode viver alheio, mas como Pois é. nós vamos viver isso? A polêmica hoje é a seguinte, porque o cenário é esse. Entram bandidos a uma igreja. Nessa igreja, eles tomam ali, interrompem o culto, eles pedem oração. E o pastor para o culto. E vem ali o líder daquela facção, ou do grupo, o que quer que seja. E ele ora por esse cara. Certo? A pergunta hoje, então, é: se fosse você, o que você faria? Eu acho assim que, né, a gente até pode entrar nisso, que a gente estava conversando aqui em off, e se a gente for analisar o fato em si, né, quando, pelo que eu vi no vídeo, o pastor recebendo aquelas pessoas e tudo mais, e a oração que o pastor fez, eu não vi um erro, né, naquilo. Nas Porque palavras que nas o pastor palavras que o pastor disse. usou na oração, foi: Senhor, que o Senhor possa livrá-los do mal, que o Senhor possa ter um encontro com eles e não sei o quê. Foi uma questão mais assim de tipo, Senhor, leve eles ao arrependimento e que nada aconteça com eles em outro sentido, mas que eles tenham um encontro com Deus, né? Então, se a gente fosse pegar só o fato isolado, talvez não seria errado, né? Só que o que o Rafinha falou aqui no início, né? Na verdade, no off, falando assim, mas será aquilo ali talvez seja a pontinha do iceberg, né? Porque o que se vê hoje nessa situação, no morro e tudo mais, o que já tinha acontecido, né, pastor? O que já tinha acontecido antes para chegar naquilo? Porque esse vídeo, ele mostra, na verdade, que lá é um retrato de muitas coisas, né? A gente está usando como exemplo, mas é um retrato de muitas coisas. Ele mostra muito bem que aquela situação, eles não estavam desconfortáveis. Porque se fosse a primeira vez que aquilo tivesse acontecido, ou fosse algo assim inimaginável, as pessoas tinham saído correndo, né? As pessoas teriam saído a gente tem que assustadas. Aonde está se dando isso, né? Então, é uma coisa que ali é normal, natural para eles, ali dava a entender, na situação, que era uma situação que, se não era corriqueira, era algo que já era esperado. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando é a ponta do iceberg? Para que aquilo ocorresse, muita coisa já tinha acontecido antes. Quer dizer, muito provavelmente aquela igreja nem existiria se não tivesse uma autorização ou a permissão daqueles que controlam aquela comunidade. Então, esse pastor, fatalmente, ele foi até lá, ele sabia como a banda tocava, ele sabia como funcionava aquela comunidade, ele foi até a pessoa certa, conversou com a pessoa e aquela pessoa autorizou, porque se não tivesse autorizado, eles não estavam lá. A gente vê várias e várias histórias em comunidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, que você não sobe com botijão de gás. Você não consegue instalar uma rede elétrica. Tudo tem que ser feito de forma clandestina, porque ou o tráfico ou a milícia controlam aquela região. Então, e aí é uma pergunta que eu fiz, e se você quiser dar um pause agora e pensar sobre isso, então eu só não faço isso? Eu só não vou para lá? Não vai ter igreja lá então? Aquelas pessoas não serão ministradas? Pois é. Ou uma segunda opção seria: eu faço isso mesmo de forma clandestina, escondido, só para não conversar com os criminosos que lá estão e corro o risco de morrer? Ou eu faço que nem ele fez, continuo abençoando ali, naquela comunidade e tudo, debaixo, é claro, de toda essa situação que a gente passou? A gente tem aqui algumas coisas que a gente pode tentar trazer para uma coisa mais lógica, que é jogar os 3 cenários. Primeiro cenário. O pastor... Eu não vou nem entrar nessa questão do antes ou depois, mas a gente pode jogar esse primeiro cenário. O pastor, ele rejeita o pedido, diz que não vai orar, manda os caras embora. Morre ele mesmo. Primeiro cenário. Segundo cenário, deixa os caras entrarem na igreja, mas também não faz oração por eles, não impede eles entrarem, porque a igreja também é pública, tem ali acesso, né? Apesar de a igreja ser protegida pela Constituição, a Constituição ali também não chega, né? Não tem o acesso ali da polícia. O governo não chega ali. O governo né? não chega. Não chega. Como é que a polícia vai... Como é que vai intervir? Como é que ele vai pedir proteção? E a terceira coisa é fazer o que ele fez, correto? Então vamos jogar os 3 cenários aqui, botando o primeiro cenário.
meu comentário do primeiro cenário, que é ele rejeitar, eu pergunto hoje, e aí a gente vai fazer inúmeras hipóteses aqui. Primeiro, cada vez que eu oro por alguém, claro que ali ele estava orando por um cara que estava notoriamente fazendo algo errado. Sim. Notoriamente indo fazer algo errado. Então, ele como um pastor, que né, se mostrava ser um pastor, ele sabia que Deus não ia compactuar com aquilo. Não existe oração no mundo que vá fazer Deus ir contra os seus princípios. Não existe oração que pode ser feita de proteção, de guarda, etc, Exato. etc, que vá contra os princípios do Senhor, que tem dois lados. Ou você se alinha a ele, ou você está contra ele. A oração ela não vai mudar. Não vai mudar. Deus, a gente já falou isso sobre em alguns A episódios gente até também. ia falar um pouco sobre isso hoje. Nem oração, nem jejum, nada vai mudar quem o Senhor é. Certo? O Senhor é imutável. Então, eu acredito que ali ele tinha uma decisão a fazer. Ele não estava só tomando decisão por ele estava tomando decisão pela comunidade que ele estava servindo ali também. Ou pela sua família Pela também. família que provavelmente estava ali, estava lá. outras pessoas e etc. envolvidas. E eu digo a vocês que talvez, me colocando no lugar dele, eu teria orado, eu teria feito essa oração, polemicamente, né? Eu teria feito uma oração, mas que oração teria feito? Justamente uma que fizesse sentido de acordo com a palavra. Senhor, toma a vida desse cara, eu te apresento ele. Assim como eu oraria por uma prostituta que entrasse aqui na igreja. Exatamente. Assim como eu oraria por um cara que notoriamente entrou aqui no meu gabinete e confessou adultério. Eu oraria assim como eu oro por um cara que está vindo aqui e vai dizer, pastor, olha, eu quero confessar que eu estou roubando o governo porque eu não declaro meus impostos. E eu estou fazendo isso, eu quero mudar de vida, mas eu não estou dando conta ainda. Então a mesma oração que eu faria, essa oração eu faria para aquele traficante. Olha, eu espero que Deus te encontre, eu espero que a sua vida vá para o sentido certo, eu espero que você hoje possa ter sua vida alcançada pelo Senhor. E o que isso significaria para ele, eu já não sei, mas o que eu faria isso. E eu faria isso por duas razões. Primeiro, porque eu acredito que esse é o caminho certo. Segundo, porque pela responsabilidade que eu teria também com as pessoas que estão ali. Ah, pastor, mas então a gente não vai entrar em nenhum momento em confronto com as trevas, nós não vamos resistir o mal, nós vamos fingir como que o mal não está ali, etc, etc, vamos fingir que aquilo ali é bom? Pelo contrário. Mas se eu tivesse aberto uma igreja na Coreia vermelha, para não travar o vídeo, para não perder a monetização. Trava? Opa! Trava o vídeo? Opa! É mesmo? Pra gente não ter então, assim, pro lado da ditadura, se existem ali inúmeras igrejas clandestinas, se houvesse uma permissão de uma igreja que ela fosse auditada, que as mensagens fossem vistas, será que a gente não poderia pregar o evangelho de forma inteligente? Mas eu acho que tem. Com certeza tem. Com certeza. Eu acho que ela tem. Mas aí eu te pergunto... Nesses termos aí. É justamente isso. Mas será que você rejeitaria essa proposta? Você é contra tudo aquilo que, no caso, o governo, que no caso daquela comunidade do morro, Sim. quem manda teria ali a mesma função. Eu rejeitaria essa possibilidade de começar um trabalho, ministrar você só aquelas pode pessoas? dizer que Jesus te ama. Só isso. Só isso. Você rejeitaria essa proposta? Não rejeitaria. Eu também não. Eu faria aquilo que está à minha disposição. E deixaria Deus cumprir o resto. Eu faria o mínimo necessário. Eu faria, cara, você está me dando essa oportunidade? Beleza, eu estou aqui, eu estou disposto a fazer isso. E aí sabe Deus o que poderia acontecer. Ah, pastor, mas aí a gente entra no limiar. Pastor, o traficante falou, ou você me abençoa para eu enfrentar, ou você morre. Aí morre, né, mano? Aí você tem que morrer. E tem que estar disposto a isso. Aí tem que estar disposto a isso. Para entrar nessa, tem que estar disposto a isso. Ah, ou você prega a favor do homossexualismo, ou você estará destituído. Destituído, preso. Ah, ou... Com certeza. Não existe. Aí a gente tem que traçar uma linha. Sim. Por exemplo... Um limite. Um limite. Um limite. A gente estava conversando um pouco antes, aí já mudando também de assunto, sobre o filme que a Disney lançou, do Buzz Lightyear, que foi um fracasso na sua bilheteria. Pode ter inúmeras razões, pode ter inúmeros motivos, mas com certeza um dos motivos foi que muitas O que pessoas não mais assistiram. pesou. Muitas pessoas evangélicas, cristãs, ou conservadores, ou pessoas que não gostariam de expor seus filhos a uma experiência
que eles já com certeza viram na vida real, mas não queriam levar eles como alguém que patrocina Sim. esse tipo de mídia entrar dentro da sua casa. Ou E patrocina política esse de tipo- Estado, porque países barraram o filme. Política de Estado barraram, exatamente. Alguns países barraram esse filme. Eles sofreram um grande baque. Sim. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai traçar os limites? Qual é a justamente- saída? Qual é a saída? É porque o exemplo que a gente deu, e quando a gente começou, foi um exemplo gritante, né? É algo assim, para ninguém ter dúvida do que a gente Sim. estava falando, que era uma situação. Mas quando a gente fala de resistir ao mal nos tempos que a gente está vivendo, a gente está falando, por exemplo, da escola dos filhos. Com né? certeza. Qual é a escola que você vai colocar? Qual é o tipo de ensino que você está disposto a ter? E a entregar, né? A vida como um todo, os locais que você vai, as pessoas com as quais você se relaciona. E quando a gente começou a falar sobre isso, a gente também foi levado a um outro extremo, né? E eu cheguei a comentar assim, de vez em quando eu entendo o monasticismo ter ocorrido. Exatamente. Eu entendo como os monges surgiram, porque quando Roma toma conta da igreja, toma para si e começa a entrar um monte de heresia dentro da igreja, né, para dentro da cristandade, começou a virar algo dominado ali pelo Império Romano, alguns disseram assim, olha, é o seguinte, eu não vou compactuar com isso, né? Até disseram assim, eu não vou abrir mão da igreja, eu não vou abrir mão de dizer quem eu sou, do cristianismo que eu professo, mas eu não vou participar disso aqui. Eu vou para longe, vou ficar num lugar murado, vou ficar lá, recluso. Se você quiser me ouvir, você me escuta, mas eu vou viver lá. E aí, pouco a pouco, eu faço um bem, eu faço uma obra, eu prego, eu estudo, eu vou ministrar aqui alguma coisa, mas eu vou me recolher. De uma forma mais recente, e já dentro da nossa esfera protestante, você tem o que aconteceu nos Estados Unidos, Sim. de comunidades que se isolaram, né, do mundo. Se Na isolaram tentativa de preservar. na tentativa de preservar o máximo possível. E eles fizeram o correto, né? É isso que é o correto? Bom, pelo que o senhor está me falando, o senhor já entende que não. Com Não. certeza não. Que essa não é a saída não é sair dele, mas é como lidar com ele. Sim. Eu acredito, e aí o Ricardinho pode comentar em cima disso, que a oração de Jesus, ela nos deixa um princípio. Quando Jesus ele está conversando com os discípulos, né, e ele pede ao Pai, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Existe uma grande diferença aí. Deus poderia ter dito para eles, Senhor, cria uma bolha para eles, onde eles possam se esconder, eles possam se Exatamente. guardar, que isso possa se preservar e de um a um eles consigam trazer para dentro essas pessoas. Mas não foi isso que ele fez. E a comparação bíblica que a gente vai ver depois disso é sal e luz, né? A luz, por exemplo, ele fala assim, você não pega uma candeia e coloca debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama, um lugar que não vai brilhar, né? E o monasticismo nada mais era isso. Realmente, luz se você debaixo vai de uma colocar uma luz Ou debaixo de dentro de uma um mesa castelo, né? que realmente serviu, talvez, para um momento da história, para você, né, deixar com que o evangelho fosse ali mantido, Resguardado de alguma forma, naquele né? momento, mas não é o certo, né? E a outra analogia bíblica que se faz é a questão do sal, né? E por exemplo, uma das coisas, o sal dá sabor e tudo mais, Conserva. mas o sal conserva, né? Nós somos o sal da terra porque também nós conservamos a terra da ira de Deus. Então, quanto Sim. mais sal tiver, mais nós vamos conservar. É por isso que quando a gente vai lá, por exemplo, do texto de Ló, que Abraão vai conversando com o anjo, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver, né, até chegar a 5, se eu não me engano, e aí ele pergunta, se tiver 5, o senhor vai preservar aquilo? E não tinha 5. E a resposta do Senhor era, sim, eu ia livrar. Né? Sim. Então, quanto mais, eu diria assim, o que preserva o mundo, né, é a multiplicação do sal. Quanto mais sal tiver, mais nós vamos preservar. Então, a gente não pode pensar assim, cara, por manter um evangelho limpo, por manter isso, então eu vou deixar de salgar a terra, a gente vai guardar o sal. Não, não é a resposta. A gente tem que A resposta entender bíblica para isso. aonde entra a diferença, né? A separação da boa vizinhança com uma politicagem, né? Com essa politicamente correto, com o Exato. que é fazer apenas para agradar o outro. Eu ouvi uma frase na faculdade e ela me marcou muito. Se você quer parar de temer a Deus, é só começar a temer os homens. A partir do momento que o mundo começa a gostar do que você está fazendo, Sim.
gostar daquilo que você está falando, Nós temos que ter muito você claro, com certeza está errado. muito claro aqui que nós somos, e é engraçado isso, cara, porque com certeza absoluta o mundo é mais conservador, em sua grande maioria ele é conservador Do que liberal. do que liberal. Uhum. No entanto, parece que é o contrário. Sim. A gente sente o contrário. Só que o ser humano, ele é corrompido, né? Pois E é, assim, não, não adianta, por exemplo, uma coisa que aconteceu hoje, não adianta, no dia que nós estamos gravando aqui, não adianta a gente apenas levantar uma bandeira conservador, né? Se o nosso coração não realmente for convertido e tudo mais. Hoje, não sei se vocês chegaram a ver, o Boris Johnson renunciou. Parece que está num escândalo processo. de Um processo escândalo de sexual. renúncia. E aí, poxa, você vê assim um dos... Talvez o maior partido conservador do mundo, que é o Partido Conservador lá do Reino Unido, né? E você pensa, poxa, as bandeiras que eles estão levantando, defendendo, são as mesmas que o Evangelho levanta, né? Só que, por exemplo, agora estamos vendo que quem estava à frente e outras pessoas que estavam à frente também estavam totalmente corrompidas. Apesar de levantar a bandeira, né, no seu íntimo, né, no seu interior, ali realmente na sua vida, ele não fazia o que estava defendendo fazer. Aí é onde entra uma grande questão que a gente pode discutir sobre isso, que é homens errados defendendo coisas certas, né? Uhum. A gente não pode querer dizer que a coisa estava errada, porque agora descobriu que o cara era um cara errado. Mas o que ele estava dizendo, entendeu? Uhum. É porque, assim, uma das coisas que eu vejo, que às vezes as pessoas, elas erram na disseminação do evangelho, pregam apenas os princípios do evangelho e não pregam o Senhor do evangelho. Sim, entendeu? perfeito. Não adianta você Eu até vou pregar trocar minha frase. as práticas Homens e os imperfeitos costumes. defendendo algo perfeito, Sim. né? No sentido de que nós estamos sujeitos ao erro, Uhum. né? Mas a palavra que nós pregamos, o evangelho que nós testemunhamos, o Senhor que nós servimos, ele é perfeito. Uma crítica que é feita muito forte, assim, uma crítica que é feita a esse movimento conservador é justamente sobre isso. Que as pessoas pregam tanto conservadorismo, quando você cava um pouco, você encontra um monte de coisa, como foi nesse caso. Uhum. Mas a nossa situação, né, enquanto defensores do evangelho, enquanto cristãos, não é necessariamente defender o mundo. Porque, veja, apesar da pessoa poder se dizer conservadora, e aí a gente pode falar muito sobre isso, o que é, no final das contas, no final das contas, ele não necessariamente é um cristão. Sim, Ele pode ser. E a nossa bandeira, né, a nossa bandeira maior, não é sobre um ponto ou outro dentro desse mundo, é sobre acerca do próprio evangelho. Uhum. Agora, o evangelho, ele é feito disso mesmo. Né? Uma crítica também que é feita, fala, a pessoa vai para a igreja, mas quando você chega lá na igreja, você acha que todo mundo é todo mundo é ex-fumante, ex-bandido, ex não sei o quê. E a verdade é que é isso mesmo. Jesus não veio para quem era são. Não, Jesus a possibilidade é que talvez não seja nem ex ainda. Talvez ainda esteja. Mas ele está lá tá tentando ser ex. E ele está coisa. buscando. Pois ele está buscando uma restauração. E a igreja é para isso mesmo. Né? A nossa bandeira é o evangelho. E é um evangelho. E é interessante que a gente muitas vezes não vê essa parte, a gente não entende isso. A gente tenta ao máximo se afastar do mundo, até mesmo inconscientemente, mas o que Jesus diz não é isso, né? Uhum. O que Jesus fala assim, olha, inundem o mundo. Inundem o mundo, vão para cima, e não se preocupem com aquilo que vai acontecer. Se preocupem o seguinte, Pronto. preguem. Aí a gente chegou num ponto. Se a pessoa não ouvir, ela não ouviu, a paz volta para você, continua o seu trabalho, porque o trabalho de convencimento não é meu. Uhum. Né? O trabalho de convencimento é do Espírito. Agora, por conta das dificuldades que esse mundo dá, e este mundo atual nos dá, a nossa vontade é de sair dele. Uhum. E também, Rafa, eu acho que assim, a gente tem trocado o nosso sistema de recompensa. Eu vou explicar o porquê. Porque o homem, ele faz para receber, certo? E a gente tem esquecido de qual é a nossa verdadeira recompensa. Qual é o nosso verdadeiro destino. Entende? Então eu acho que porque a gente entendeu que se nós não nos alinharmos a esse tipo de linha, esse tipo de agenda, esse tipo de palavra, esse tipo de conceito, etc, etc, nós vamos ter um tempo muito complicado aqui para conseguir ter uma boa recompensa humana. Então, uma empresa que é de um cristão, ele é conservador, ele é cristão, ele é evangélico, ele serve a um Deus,
mas na semana do orgulho gay ele foi lá e botou a logo dele de arco-íris. Uhum. Porque ele sabe que Vai para ele vender. vender mais, ele precisa ter acesso a todas as culturas. Uhum. Então ele se sujeita a uma ordem geral para que ele possa fazer o que ele tem que fazer aqui agora. Sim. Não, e hoje virou uma data comercial, pastor. A verdade é que se Exatamente. você começar a analisar isso, Exatamente. inclusive eu li nas últimas semanas críticas a isso, críticas de quem é, né, LGBT e tudo, criticando o mês, que é o que eles chamam de mês Do como é que é? orgulho gay. Do orgulho gay. Mas tem um nome, em inglês Orgulho, também, né? É Pride, né? Isso mesmo. Orgulho em inglês. Pride Month, né? Dizendo o seguinte, que isso virou uma data comercial. Sim. Que se eles estavam lutando por uma causa, agora a indústria não quer mais, É. assim, se você tem uma causa, beleza, mas eu vou usar isso aqui para vender. É. Dizendo assim, Não. terminou o mês, acabou, ninguém mais lembra do que isso E existe. aí a gente vê dentro disso aí a cultura do cancelamento, né? Porque a questão é que quem não fizer agora vai ser cancelado, né? Não teve aquele jogador, acho que foi do Chelsea, que eles trocaram as camisas e ele disse que não usaria? Que eles colocaram todos os números com arco-íris. sim, E ele sim. disse que não ia usar. E aí todo mundo caiu em cima matando ele e falou, cara, peraí, vocês não estão brigando pra ter liberdade de expressão? Sim. Eu tô dizendo que eu quero usar a minha. Não, essa semana aconteceu um negócio, até, né, eu escrevi lá na publicação do Atlético Mineiro. Todos os times agora, nesse mês, os times grandes do Brasil, fizeram Alguma publicação sobre isso, né? algum post sobre o orgulho gay e, né, querendo ou não, eles estão nesse meio aí agora, se não fizer vai ser cancelado e tal, eu não quero entrar nesse mérito. Mas a outra questão que eu vi, o Atlético Mineiro tem um jogador chamado Hulk, ele postou uma foto, um vídeo dele na recuperação, e nesse vídeo tinha um louvor. Aí assim, eu vi veículos da imprensa repostando e falando aquilo, por exemplo, a própria ESPN, Falando TNT, mal? Não, só mostrando, olha a preparação do Hulk, Ah, sim. e mantiveram a música. Era um louvor do Kleber Lucas, aquele primeiro CD do Kleber Lucas lá. E aí Bons o tempos. Atlético Mineiro pegou o mesmo vídeo e trocou a música. Entendeu? Aí eu até mandei lá no post. Ué, o que Trocou que a tem? música? O que tem trocar? Por que não pode postar um hino cristão, né? Se é um repost de um vídeo, né? Então as coisas estão ficando explícitas dessa maneira. Pois é, A cara. pessoa pode fazer uma manifestação do orgulho gay, mas ela não pode fazer uma manifestação Não, religiosa eu de acho um que dos aí atletas. até a gente tem que mudar a frase. A pessoa deve, as empresas são obrigadas a fazer, elas têm que fazer para ser inclusivas, para isso, para aquilo, para serem parte de uma defesa de um determinado grupo, mas elas não podem fazer aquilo que a gente... Pastor, que mas tá- a verdade é que isso aí tem um lucro por trás, né? Claro, Então, assim, claro. tem uma questão identitária e tudo, mas tem uma questão do lucro também que a gente não pode abrir mão. E assim, isso que a gente está conversando, intramuros, né? Uhum. A gente está conversando que... Gostou do intramuros? Gostei. A gente está conversando... Última matéria da faculdade. Pra- valeu a pena. A gente está conversando pra gente, dentro do cristianismo. Sim. Porque a verdade é que essas pessoas, voltando um pouquinho pro monastério, essas pessoas que foram para lá falam assim, ó, é o seguinte, se você quer viver isso aí, beleza, mas isso aí não é cristianismo. Eu estou vindo para cá. Se você quiser entrar aqui, você vai ter que seguir umas regras, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, quem quer entrar para cá, tem regras Pois a é. serem cumpridas de várias, e não é só em relação a isso. Tem uma série de coisas que podem ser cumpridas. A pessoa pode viver a vida como ela quiser, da forma como ela quiser. Sim. A partir do momento que você diz que é um cristão, você precisa aderir ao cristianismo, e não é o cristianismo que se amolda a você, é você que se amolda Sim. ao cristianismo, e isso vai reger não só a sua entrada, mas as suas ações depois dali. Sim. Né? Aquilo que você vai viver nele, inclusive saber conviver neste mundo da forma com que o mundo é, não se aliando a ele. Pois O que é extremamente difícil. Só que eu acredito que é o seguinte, entenda o que eu vou te dizer. Ninguém é obrigado a ser crente, Não, de jeito nenhum. né? Como ninguém é obrigado Não, eu queria um café. Cadê o café? a nada nessa vida. Cada um é livre para fazer suas próprias Quero escolhas. café. Parei. Porém, aqueles que querem viver o que nós achamos certo viver vão ter que seguir as regras que não fomos nós que estabelecemos, Exato. mas foi aquele que criou aquilo que nós seguimos e ele estabeleceu, certo? O senhor, Porém, contudo, porém, entretanto, só fazendo um parênteses antes de eu continuar, o senhor comentou com a gente de uma pessoa que postou algo
recentemente, Sim. que começou a, de uma hora para outra, receber uma enxurrada de críticas. Cara, parece combinado. É impressionante. É incrível. Deve ter algum grupo que os caras mandam que em segundos borra o negócio. Mas uma enxurrada com de certeza críticas. tem. E eu não duvido que seja, mas e a resposta fala, mantém aí. Não tira não, mantém. Sim. Né? E aí, só pode continuar. Sim. Pois é, o que acontece? Só que eu não vejo Jesus se abstendo, se escusando desses momentos, entendeu? Saindo desses momentos de não, peraí, não, gente, calma, não. Não é bem assim que eu quis dizer. Não, eu vejo ele indo, eu vejo ele participando, eu vejo ele desenvolvendo. Eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer é que a liberdade que eles tanto desejam, nós também não podemos abrir mão da nossa. Uhum. Eles têm que ter a deles, eles têm que ser respeitados, eles têm que ser compreendidos como seres humanos, como pessoas que têm direitos, que têm deveres, etc, etc, mas assim como nós. Uhum. Então, eu acredito que hoje nós precisamos, e até voltando ao assunto aqui, não só falando de homossexualismo, etc, etc, mas falando de um geral, um comportamento Sim. geral da sociedade, onde nós, assim como nós reprovamos obras que são notoriamente erradas, nós precisamos ter coragem também de reprovar obras que são notoriamente erradas. Deu pra entender o que eu tô falando? Sim. Então, a gente tem que ter... Eu acho que... E aí é onde a gente tem que conversar aqui. Eu queria chegar nesse ponto, mas eu acho que nem vamos ter tempo hoje. Já quanto tempo tem? 32 minutes. Porque, assim... Mas a gente pode concluir, pastor, para não ficar nebuloso. Uhum. Mas aí eu te falo, é justamente isso. Eu acredito hoje que é necessário o crente ter coragem de ser crente. Uhum. Ser crente na sua escola, ser crente na sua faculdade, ser crente na sua casa, ser crente no seu trabalho. E isso vai custar um preço. Sim. Vai custar um preço. Uhum. Entende? E aí o sistema de recompensa tem que estar bem alinhado. Porque você vai ter que escolher o que você quer da sua vida. Exatamente. Se você quer ser top aqui, ou se você quer ser top lá. Lá eu digo, na eternidade. Uhum. E de uma forma correta, pastor, porque um erro que eu encontro de alguns... A internet, ela também nos leva a isso, né? Principalmente em mídia que é escrita. Eu vejo muito o tom de acusação no... É inferno, você vai pro inferno, Sim. você não sei o quê. E não é isso que a gente vê em Jesus. Né? Não. A gente não vê em Jesus falando assim, você vai pro inferno. Ele fala assim, olha, se você quiser, você me segue. Faz isso Se você não quiser, você vai e pro me inferno. segue. Me segue. Agora, com quem que ele era taxativo e ele falava, vai mesmo, você não é nada, você não é ninguém. Era o cara que se dizia que Religioso. era religioso, crente. Crente, assim, no sentido, eu sou convertido, sou crentão, sou não sei o quê, e se você não for do meu jeito, você vai padecer e vai pro inferno, não sei o quê. Não é assim que Jesus fazia. Fazia com esses. Com o ímpio, com aquele que não conhecia Cristo, ele dizia assim, olha só, Na verdade, vem conhecer de mim. ele dizia que Me era melhor segue. ser quente ou ser frio, né? Sim. Então, me segue, vem comigo. Então, O não morno vai ser vomitado, né? Pois é, isso não é um chamado para que você faça esse tipo de coisa, aponte no dedo de alguém, diga que ele está errado, ou ele muda, Sim. ou ele vai ver o Satanás de perto. Não é isso. Sim. Né? A questão fala assim, olha, eu tenho Não, um caminho melhor para você. A gente tem que eu tenho um entender, caminho calma aí, maior para né? você. Não é só isso. Não é em cima disso que nós construímos a nossa fala. Não é em cima do medo do inferno. Exato. É em cima do amor de Cristo. Exato. Certo? A gente não está aqui para tentar convencer ninguém a amar a Deus. A gente está aqui para dizer que Deus ama a todos. Uhum. Eu não sou obrigado a convencer ninguém. Até porque esse não é meu trabalho, esse não é meu chamado. Meu chamado é dizer que Deus ama a todos. Só que para que você herde aquilo que ele tem de acesso, para que você entre, para que você faça parte, para que você o aceite, é necessário que você se disponha a entregar a sua vida por ele. Uhum. Então o evangelho ele é realmente algo muito, muito incrível. Eu não posso dizer que é uma troca, porque uma troca significaria duas coisas do mesmo nível. Nós recebemos uma graça que nós não temos condições de pagar. Mas para isso acontecer, agora a minha vida ela é entregue para o Senhor. Da mesma forma que ele entregou a dele por mim, eu entrego a minha por ele. Isso vai fazer com que a minha vida, minha fala, meus projetos, meu dinheiro, minha família, meus sonhos, tudo que é meu, faça e gire em torno desse grande propósito que é servir o Senhor. E eu acho também, assim, trazendo outra coisa para a mesa, né? Eu acho que a gente tem que ver, tipo assim, qual que é a nossa alçada enquanto cristão, né? Enquanto igreja. Agora era exatamente sobre isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, né? O Vai problema... ficar próximo episódio. Não, é só pra gente poder... Mas, pastor, eu acho importante, ainda que a gente estenda um pouquinho, eu acho que é bom a gente Pode falar.
Não perca sua linha de raciocínio. Eu acho bom a gente fechar esse assunto para não ficar nenhuma margem de dúvida Sim. para nenhum lado. O problema, se a gente for ver, o problema é o mal, o problema é o mundo, né? E digamos assim, o problema disso é onde ele se encaixa. Sim. Porque, de forma alguma, a Bíblia está falando a gente está não Se adequar estar a ele, inserido ao mundo, Aham. né? Então, o crente estar no mundo, no sentido de enviado ao mundo, não é um problema. Mas o mundo está no coração do crente, aí é um problema, entendeu? É uma questão de localização mesmo, né? E eu lembro do texto, né, já que a gente está falando sobre a responsabilidade, qual que é a alçada da igreja, né? Que a igreja, por exemplo, ela tem que ser santa e ela tem que resistir o mal e o mundo para que os padrões do mundo não adentrem e se tornem os padrões da igreja. Eu me lembro que Jesus foi muito rigoroso, né, quando ele foi ao templo e viu que a Estavam se casa de vendendo oração, a casa de adoração tinha sido tornado Transformada. em covil de salteadores, né? Ele vê lá o comércio sendo feito, cambistas ali vendendo os animais, né? E o templo era justamente o lugar que eram feitos sacrifícios, e aqueles cambistas eles vendiam os próprios animais, né? Que faziam sacrifício, ou seja, o povo naquele tempo ele não tinha um coração literalmente entregue a Deus, nem o próprio sacrifício Sim. deles era verdadeiro, né? Eles compravam, eles terceirizavam. E o que Jesus fez? Ele foi rigoroso Derrubou. demais. O cenário que a gente vê de Jesus é literalmente Jesus gritando, virando mesas com um chicote na mão, né? Mas a questão que eu vejo hoje, e eu acho que essa talvez seja a melhor pergunta que a gente fez hoje, qual é a alçada da igreja? Quando eu penso que o texto que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Às vezes eu penso que a igreja ela se tornou muito boa em construir muros altos. Ela se tornou muito boa, que é a teologia do escapismo, né? Entrem e vamos esperar a volta do Senhor. Entrem até que a gente seja aqui. Aqui é um lugar seguro. Não, a gente não quer enfrentar nada aí fora, a gente não quer se envolver com nada aí de fora, a gente simplesmente quer ficar aqui na nossa e vamos fazer bons muros onde a gente esteja protegido, onde aqui dentro a gente tem essa liberdade. Mas eu não vejo isso acontecendo porque a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não existirão. A atividade da igreja ela é ativa e não passiva. Sim. Ela é daqui para fora e não de fora para dentro. Então eu penso hoje que... Mas essa atividade é de quê? Para mim ela é... De pregar o evangelho. Pregar o evangelho, ela é colocar o evangelho em prática. O evangelho toca em quê? Em tudo. Então é em tudo. Então é óbvio que hoje a gente vai poder conversar e pensar, poxa, será que a igreja deveria entrar? A igreja, né? Eu odeio quando a pessoa fala assim, porque parece que é a instituição que está indo lá e entrando. Mas nós temos que lembrar que quem é a igreja? A igreja não são as quatro paredes, a igreja são pessoas, que são ali o coletivo de crentes, pessoas que têm um propósito em comum de adorar Jesus Cristo. Então, se um crente, o que ele deve fazer para cumprir esse mandato cultural? O que ele vai fazer para cumprir essa obra de ir lá e levar o evangelho, ir lá e avançar a causa de Cristo, ir lá e entrar e Mas uma coisa que eu não posso exigir é que um ímpio tenha os valores que eu tenho. Não pode. Exato. Não posso. Não pode. Então, como que eu faço isso? Mas Para onde que eu vou? Exatamente. Pregação do Porque evangelho. uma das coisas, um dos erros que nós, enquanto igreja, e de novo eu tô falando para dentro, né? Eu não tô falando para fora. Um dos erros que nós cometemos é esse. É querer exigir que um ímpio tenha valores e se porte Não tem como. como o crente tem. Não tem Por como. exemplo, Não tem como. Não tem como. Para mim, esse Esperar é o uma principal... atitude de novo nascimento de um cara que não é nascido de novo. Esse é o principal embate que nós temos hoje. Para mim, essa é a principal dificuldade que a gente tem, é de fazer as pessoas entenderem isso. Falar assim, ó, Exato. qualquer coisa que um ímpio faça, ele não está fazendo nada além do que aquilo que ele foi programado para fazer. Exatamente. Porque ele é ímpio, porque ele está morto nos seus delitos e pecados, e é difícil da gente falar isso. Bom, pra gente que está aqui não é difícil, né, entender. Para quem está fora, bom, não vai entender. Mas você entender que qualquer pessoa que não é convertida está agindo conforme A sua programação natural. a sua programação natural de estar morto nos delitos e pecados e sendo regido pelo príncipe da potestade do ar, como a gente acredita, né? como a gente acredita e é o que está na palavra, é completamente o contrário achar que essa pessoa vai agir como eu ajo e enxergar o mundo como eu estou enxergando. E uma coisa que eu vejo aí dentro disso aí, eu olho muito para a igreja, né, para os crentes, às vezes pensando, que nem no Rafinha estava falando assim,
em obrigar um modus operandi para quem é ímpio. Fazendo o quê? Por exemplo, vamos gastar uma energia tremenda aqui para eleger políticos crentes que vão fazer políticas públicas para que as pessoas vivam de acordo com a palavra de Deus. Entendeu? Gastando energia que, para mim, não deveria ser gasta ali. Por quê? Porque, para mim, seria, digamos assim, um efeito colateral e não um lugar onde você tem que colocar a sua energia. Entende? Por exemplo, quando você... É só consequência. É consequência. As pessoas não deixam de pecar por causa da legislação. Exato. A ação primária deveria ser a pregação do evangelho. Quanto mais crentes, obviamente, o efeito colateral seriam mais políticos fatalmente, crentes isso. E mais políticas públicas de acordo com a palavra do Senhor. Fatalmente, quanto mais pessoas se convertem, mais as pessoas vão entrar dentro da sociedade. Isso é um fato. A gente tem que entender que aí a gente tem que até colocar e pontuar rapidamente isso aqui para não ficar uma coisa solta. Nós não somos contrários a pessoas cristãs concorrerem a cargos públicos eletivos. Ponto. Não sou. Correto? Porém, contudo, entretanto, e eu acho que crente deve votar em crente, obviamente. Também acho. É complexo. É complexo. Ou pode ser o único, não pode ser o único ou fator pelo a ser menos avaliado. O que mais o cara se aproximar com o cara a... se diz crente, o cara faz tudo errado, não faz nada direito, também não presta. Ponto. Não vai ser só o nome crente que vai salvar ele. Segunda coisa. O que eu digo é o seguinte, nós não podemos achar que o Congresso vai se tornar uma igreja. Obviamente. E nem podemos esperar de lá uma solução messiânica. Porque a solução não vai vir de lá. A solução é Jesus, só é Jesus, era Jesus, é Jesus e vai continuar sendo Jesus. Porém, contudo, entretanto, é claro que eu penso que todos nós moramos numa casa chamada Brasil. E não dá para deixar um tipo de grupo de pessoas querer dizer o que todo mundo aqui dentro vai fazer, o que não pode fazer. Para isso existe a ideia da democracia é colocar representantes para que todos possam ser representados. Aí é onde eu acho que está falhando. Por quê? Algumas vezes nós estamos sendo mal representados, infelizmente, com desejos escusos, etc, aquela coisa toda. E eu acho que o que é mais importante está sendo perdido. Que é o quê? O crente, quando ele está lá, a Bíblia diz, quando o justo governa, a nação prospera. Quando o justo governa, a nação fica bem. Quando o justo governa, a nação tem paz. Mas quando um menino governa, a nação está sob juízo. Então eu acredito hoje que nós precisamos ter muita noção do que nós estamos falando e fazendo. Exatamente. E aí eu voltando para o nosso micro, né? A ação de cada um de nós como indivíduos, para mim, às vezes conta mais do que o todo. Eu vejo pessoas se descabelando aí, com perdão da palavra, mas perdendo a paz com políticas, o macro e etc, enquanto nem elas são deputados, nem têm acesso, nem fazem nada, mas são debatedores de internet. E nem cumpre com seus deveres. Mas, cara, poxa, se você quer fazer tanta diferença assim, seja um pai exemplar, seja um marido exemplar, seja um baita de um cristão, seja um baita de homem de Deus, exatamente, seja um cara temente ao Senhor, seja um empreendedor, abra um negócio, seja um cara que vai fomentar alguma coisa, seja um cara que vai criar alguma coisa, vai fazer a diferença, vai levar o evangelho naquilo que você foi confiado a fazer. Agora, se você quer só debater, cara, você não vai chegar a lugar nenhum. Simples. O evangelho ele é de ação. Né? Ou seja, a gente começa a responder a pergunta que a gente fez no início. Não adianta se trancar. A gente vai para fora. Agora, a gente vai para fora entendendo que lá fora não é o que eu tenho aqui dentro. Lá fora é um embate, né? É um embate onde o próprio Senhor Jesus disse isso, que a gente ia ser levado, né, a reis, que a gente ia ser levado, que a gente estava seguindo como cordeiros indo pro matador. Então, a gente precisa entender isso primeiro, né? E entender que, concluindo aquilo que o senhor estava falando, que a lei não vai impedir as pessoas de pecarem, né? Que ter uma pessoa lá em cima... Porque eu acho que fazer uma lei com isso, a gente deixa de ter um Estado laico, né? Então, a legislação não impede as pessoas de errarem, a legislação não impede as pessoas de pecarem, as pessoas que estão lá não impedem que nada que isso ocorra. A gente precisa cumprir com o nosso papel de estar aqui, mas estar aqui da forma correta. Pregando, em amor, entendendo que as pessoas não fazem o que fazem. Como é que eu vou pontuar isso?
todos nós somos maus, claro, mas entenda, elas não fazem isso propositalmente, se é que você está me entendendo, né? Elas fazem isso porque elas não enxergaram ainda, porque elas não foram, não Sim. existe a iluminação ainda do Espírito sobre elas, e talvez não tenha, porque eu e você não pregamos essa palavra ainda. Então, Exatamente. não pode ser ódio. E esse é um ponto, esse é um ponto Exatamente. essencial. Contra esse mundo não existe ódio. Uhum. Só pode existir amor. É. É paz, A palavra graça do Senhor diz e que ele nos atrai misericórdia. com cordas de amor. Paz, Cara, graça e e não misericórdia. tem- Por que as pessoas acham... Por que qualquer coisa que você fala hoje, você é um É. preconceituoso, você é um não sei o quê, você é um monte de palavras. Por quê? Porque realmente muitas pessoas falam com ódio. Você ouve a pessoa falando e a pessoa está com ódio, quando na verdade Uhum. eu posso falar um monte de coisa pra você. Só que se a pessoa entende que eu faço isso porque eu a amo, Exatamente. a recepção é completamente diferente. A igreja ela não pode jamais se acovardar e tem que ter a ideia, saber que a maior prova de amor que a gente pode ter pelo mundo é pregar Jesus, né? E eu acho que se a gente fosse, né, concluir isso e tudo mais, e como que a igreja resiste o mal na sociedade, no Brasil, no mundo, seria cumprindo a missão da igreja, né, que é a grande comissão, e pregar e de fazer discípulos, né? Quanto mais discípulos de Cristo nós tivermos, quanto mais pessoas que são pequenos cristos movendo na sociedade, mais uma sociedade justa, mais uma sociedade realmente que ama e que tem, né, os valores e os princípios de Cristo, a gente vai poder ser, né, se tornar. Pois é. Isso eu acho que a gente tem muito pano pra manga pra conversar aqui, né? Uhum. Porque é tão complicado você... E a gente tem que ter essa parcimônia, nosso coração tem que estar deitado no Senhor mesmo, assim, com muita humildade, para que a gente possa devolver amor num mundo que tá cheio de ódio, Uhum. né? Porque você vem, você fala com amor, você pode até falar com amor, mas com certeza você vai receber uma grande onda difícil de engolir de ódio. Porque é a maneira, é igual a gente falou, não dá para esperar. E aqui eu não tô querendo dizer que as pessoas que são de fora são odiosas, etc. Mas assim como nós queremos defender o que a gente acredita, eles também querem. Certo? Mas a gente tem que ter condições e tem que ter, eu acho que a manifestação desse amor. Uhum. Entende? A gente tem que manifestar esse amor. Tem que ter algo maior do que palavras. Eu acho que o grande ato que marcou a história, que divide a história, foi a morte de Jesus. Uhum. Não são só as palavras de Jesus. O que dá sentido ao grande, se você for pegar e entender, caramba, poxa, Jesus não foi um homem só que falou, ele cumpriu o que ele falou. Uhum. Ele pregou e ele viveu o que ele falou. Eu acho que essa é a grande saída para a igreja. Nós temos que viver o que a gente fala, viver o que a gente prega. Não dá para hoje falar que eu nunca mais vou assistir nada, que eu nunca mais vou falar com ninguém, que eu vou tirar meus filhos da escola e que eu vou me mudar e vou pro campo, que Vai eu virar dá o vontade de Amish, fazer. né? Eu dá vontade de fazer. Mas nós somos homens espirituais. Uhum. E a nossa esperança está no espírito, não na carne. Amém. Então a gente vive segundo a esperança e uma expectativa de que o Senhor não perdeu o controle. E que a igreja Vai cumprir a sua missão vai nessa cumprir terra. sua missão. Amém. Amém. Amém? Se você curtiu e gostou desse episódio, deixa a sua curtida aí. Isso nos ajuda Compartilhe. demais. Isso faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é interessante e vai fazer com que ele chegue a mais pessoas. Comente também no vídeo o que você acha. Você acha que você oraria, não oraria? O que você entende do que a gente falou aqui? Deixe seu comentário. É muito legal a gente poder ler comentários de vocês. E lembrando que a gente também está em outras plataformas. A gente está no Instagram, no @abcteológico. E se você vai fazer alguma compra na Amazon, Utilize o nosso link Link que de está na comenta. descrição deste episódio. muito obrigado. Se você Se você está ouvindo também- hoje um som melhor, é porque É. alguém está comprando na Amazon. A gente conseguiu comprar uma mesa de som para nós aqui podemos fazer um excelente som para você. E se você tá ouvindo no Deezer, Spotify ou qualquer outro aparelho de streaming, né? Vai lá no YouTube também, dá uma curtida, que isso ajuda demais a gente. É verdade. Isso aí. É verdade. Gente, que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio.